Boa noite, alunos. Então, nós viemos aqui para falar sobre o Egito. E aí, o que eu aconselho vocês a fazer, todos os primeiros anos, o seguinte: você abre o slide e aí você acompanha o slide com esse vídeo mesmo. Então, esse vídeo é feito para você ver mais como um podcast ou como um áudio, enquanto você vai acompanhando as legendas do slide, ok? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o Egito. Então o Egito, ele está situado na região do Nilo, então nós começamos até a falar sobre isso. Então a população egípcia, ela começou a nascer e a florescer pelo ano 3300, 3100 a.C. E a civilização egípcia começou a nascer naquela região que nós chamamos de Vale do Nilo. Por que chama Vale do Nilo? Porque é uma região onde é que as populações vivem às margens do rio Nilo. Ou seja, é uma região onde é que o rio corta e as populações elas vivem naquela região. Por isso chama Vale do Nilo, que são os locais que são cercados, que são banhados pelo rio. Então, as margens do rio Nilo, se você for... Eu tinha até falado uma vez na sala sobre isso, aqui o rio Nilo, ele tem um pouco uma característica parecida com os rios aqui da região, que é, não sei se vocês já viram, que é na beira dos rios forma aqueles brejos, aqueles pântanos, né? Quando o rio seca um pouco, aquele monte de mato, aquele brejo cheio de lama lama e água, né? Que fica aquele brejo, é tipo uma vala ali, um lamaçal que a gente chama. Então o rio Nilo, ele tinha, ou seja, ele tinha suas margens, as margens do rio Nilo eram muito férteis, ou seja, as margens do rio Nilo eram bem férteis. Por quê? Porque essas margens elas eram regadas pelos ciclos de inundação do rio. E quando o rio secava, ficava um solo muito fértil, com irrigação, com água, né? Com irrigação natural do rio. Ou seja, o solo ficava muito fértil e proporcionava a plantação de alimentos, né? O cultivo de alimentos. Então, ou seja, o rio Nilo, a primeira coisa que nós devemos pensar é porque o rio Nilo, ele foi um dos principais... Ele foi o principal rio do Egito, a gente pode dizer por causa, primeiro, sua grande extensão que atravessou todo o Império Egípcio, e a segunda coisa é que as margens do rio eram férteis por causa das inundações, né? E aí, devido a essas inundações, os principais alimentos que vão ser cultivados às margens do rio Nilo vão ser o trigo e a cevada. Porque, como diz lá no livro, eu citei aqui, tá? As citações, gente, são as citações do livro, tá? Como diz no livro, o trigo e a cevada são grãos duros, então são resistentes principalmente ao clima muito pesado daquela região, né? Então isso é das primeiras coisas que nós devemos falar. A outra coisa é que como é que os egípcios vão surgir? Então veja bem, por volta desse 3.300 anos antes de Cristo, 3.100, você vai ver que ao redor do Nilo, nós até falamos isso também, que ao redor não, às margens do rio Nilo, você vai ver surgir pequenas aldeias que vão estar distantes entre si, mas vão estar ali nas margens do rio. Essas pequenas aldeias às margens do rio, e aí você olhar no slide 3 tem um mapa, essas pequenas aldeias eram chamadas de nomos, né, que eram pequenas moradias, e esses nomos, essas pequenas moradias, elas se comunicavam entre si, como? Através da navegação do rio. As margens do rio Nilo eram muito boas para navegação. Sendo assim, então as populações egípcias vieram justamente desses nomos. Esses nomos, esse conjunto de pequenas aldeias que vivem às margens do rio. E por volta do ano 3.300, 3.100, quando essas populações
elas estavam povoando essas margens do rio. É como se fosse o nosso beiradão, nós temos as pequenas comunidades que vivem às margens do rio, que vivem do comércio. De certa forma, são comunidades que trazem a produção deles e é vendida aqui em Rondônia, aí eles vêm, compram coisas e levam. Então é mais ou menos nesse sentido. Então, ou seja, o Nilo, ele começou com essas populações que eram chamadas de nomos, né? O que aconteceu? Esses nomos, cada tribo, essas localidades às margens do Rio Nilo, elas eram governadas por um ser que a gente chama de nomarca. O que é nomarca? É justamente como se fosse um cacique, né, que manda naquela região, né? E esses nomarcas, né, eles governavam o local, né? E eles governavam o local, diziam as diretrizes, tudo que era para ser feito, como se fosse um governante. O que acontece? Como é que eles calculavam o tempo? Os egípcios, eles calculavam o tempo através o tempo era calculado, na verdade, através das estações. É tipo um cálculo das estações do ano. Perdão. E as estações do ano eram medidas pelos períodos de seca ou de cheia dos rios, né? Então, durante o período da seca ou da cheia dos rios, eles calculavam o tempo, né? As estações do ano. O tempo da seca era um tempo, e o tempo da cheia era outro. E o interessante também é que cada nomo e cada localidade dessa tinha o que a gente chama de totem. O que é totem? É um objeto, pode ser um animal, um vegetal, que ele é visto como um deus. Então o totem, para os nomes, eram esses deuses. Então cada nomo tinha uma estátua, que era o totem principal, e ali todos adoravam aquele totem, que era o deus daquela aldeia. Então isso diz muito sobre o sistema religioso. E esses totens eram o quê? Sempre elementos da natureza, nunca era um ser fora da natureza. Então os egípcios, eles adoravam esses deuses pertencentes à natureza. O que acontece? Essas pequenas comunidades, elas foram se multiplicando, mas aí chegando ao final do quarto milênio, né, que é o ano 3000, que vocês lembram que de acordo com o calendário é contado sempre um número à frente. Então no final do ano 3000, o Egito ele começou a se unir, a haver uma unificação. Por quê? Porque um nomos começou a conquistar e a governar sobre os outros. Então esses nomos começaram a se unir através de guerras, através de conflitos internos. Esses nomos começaram a se unir sob o cetro de um governante só. E esse processo ele demorou muitos anos a acontecer, né? Essa unificação desses nomos, dessas aldeias, dessas comunidades que viviam à margem do rio, demorou a acontecer, mas foi um processo que foi acontecendo. E dentro dessa união, através dessa união, se criou-se o Império Egípcio. E o Império Egípcio, ele era um sistema que a gente chama de sistema teocrático. O que seria o sistema teocrático? O faraó, ele representava duas coisas. Ele era o rei e ele era um deus ao mesmo tempo. Ou seja, ele era rei e deus. Como sendo rei e deus, as pessoas veneravam e adoravam esse faraó, ao mesmo tempo que eram governadas por ele. Então percebam aí essa característica do povo egípcio, que foi uma característica que mudou com a unificação. A partir da unificação desses nomes, dessas aldeias, criou-se esse sistema onde um faraó, um rei, mandava em todos. Ele era Deus e rei ao mesmo tempo. E aí uma coisa, o Egito, ele era dividido em castas sociais. O que seriam castas? Seriam camadas sociais. Então, por exemplo, na camada de cima você tinha a família real, os altos funcionários, e os sacerdotes. Então eles eram pessoas de
Cargo elevado. Então era a elite da sociedade egípcia, que eram os sacerdotes, a família real e os funcionários, e os altos funcionários. Os altos comandantes, generais e esse povo assim, governadores. Abaixo havia o que? Os escribas, que eram as pessoas que escreviam. Tinha os funcionários baixos, que a gente pode dizer que eram carregador de coisas e isso tudo mais, né? Os sacerdotes dos pequenos templos, os militares, os artesãos, os trabalhadores, os camponeses e os escravos. Então, como está descrito no slide 5, então esse era a camada mais ralé da população egípcia, ou seja, a camada alta, a família real, os altos funcionários e os sacerdotes, e a camada mais baixa que eram os militares pequenos, os militares de baixa patente, os artistas, artesãos, os camponeses, os escravos, os escribas, os funcionários baixos, os sacerdotes de pequenos templos. Então a sociedade egípcia era dividida nessas camadas sociais. Então, gente, era essa explicação até aqui no slide 5. Nós vamos ter o Egito parte 2 para a semana que vem. Então, estude dessa maneira. Pegue o material, abra o slide. Enquanto você lê o slide, você escuta o que eu estou dizendo em explicação, que será de melhor entendimento. Ok? Muito obrigado. Valeu.